Quinta-feira, pessoal, dia 20 de março, estamos ao vivo para mais um Luca Moreira Entrevista. Se você está nos acompanhando aqui no Instagram, assistindo a reprise do YouTube ou ouvindo o nosso podcast, sejam bem-vindos para mais um programa. O meu convidado de hoje já está há 2 décadas fazendo carreira atrás dos microfones e leva à frente seu projeto No País do Golpe, que já está em seu 4º volume. Vamos receber Durango Kid. Deixa eu adicionar aqui. Olá, tudo bem? E aí, Luca, boa E noite. aí, boa Tudo tranquilo? noite. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite, primeiramente. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando contigo. É muito feliz pra gente. Como é que tá a expectativa para hoje? Cara, tamo daquele jeito, né? Pré-lançamento. Tava um tempo sem lançar, Correria. vinha do hiato aí. E mas tá maneiro assim, tô feliz de estar aqui conversando. Vim segurando também algumas informações desse single quando a gente confirmou essa entrevista aqui para dar esse momento aí, esse pontapé inicial, Aí, para a divulgação mais. gente vai tentar tirar essas informações aí. Prestes a ser lançado agora no final do mês, né? No dia 30, no específico, se não me engano. Você e o produtor e hitmaker Over Delivery estão preparando a faixa No País do Golpe, volume 4, 2020 Fake. Eu queria conhecer um pouco mais sobre o projeto em si e o que significa esse 2020 Fake. Cara, no país do golpe, é, acabou, o volume um surgiu em 2018 e a gente nem sabia que ele ia ser uma sequência, Uhum. mas quando a gente estava terminando a música, a gente viu que era só um primeiro ato assim que a gente poderia estar comentando. E agora, para esse quarto volume, a gente vem depois de, na verdade, o volume 2 eu tô meio Jorge Lucas, assim. Os volume 2 não, ele ia sair, não saiu com a banda. Logo na época que o volume 2 estava para sair, veio a pandemia e tudo mais, a gente teve outros problemas com a banda e encerramos o projeto, então ficou lá atrás, assim, só a guia do volume 2. Uhum. O volume 3 é uma música que não tem esse nome, né? País do Golpe. Acabei gravando um disco durante a pandemia e tem uma track que fala mais desse conceito, nesse âmbito aí, País do Golpe. E agora o volume 4 é de repente a retomada dessa sequência, assim, né? E num momento que o Brasil viu coisas que a gente não imaginava que fosse ver. Né? Acho que o grande lance do país do golpe é que parece que o Brasil foi inventado assim, entendeu? Tem Uhum. sempre essa coisa, o jeitinho brasileiro. Eu não acredito que seja o jeitinho brasileiro. Acho que esse jeitinho ele veio de outro lugar e foi inserido e Mas, enraizado aqui na nossa sociedade brasileira. Sabe? Eu não gosto de pensar o povo brasileiro como um povo ruim, mau caráter. Não penso nisso, não. Mas o nosso país, a história social e política do nosso país, ela é cheia de arranjos e de golpes e tal. uhum. Então, Nós não a teríamos gente... culpa do país que nós temos, né? Oi? Nós não teríamos culpa do país que nós temos, né, no caso. Isso, isso. Eu não gosto de falar, o Brasil é assim, a culpa é do povo. Não gosto disso. Não vejo a nossa história como isso, né? A nossa história ela foi sendo construída por outras pessoas que não são necessariamente o povo brasileiro, né? E sempre com coisas inacreditáveis. Né? O Brasil foi o príncipe português que declarou a independência do Brasil. Sim. Né? Se a gente procurar a história de outros países, a gente não vai acabar, vai ser difícil encontrar isso, né, em outro lugar. Né? Então, daí para frente, ficou tudo
meio difícil. Até quando a gente vê coisas de golpe de internet, ou o golpe que a galera fala também, o golpe do amor, né? Ah, isso aí é golpe, né? Que é uma gíria que surgiu agora Sim. mais recente. Também é golpe, né? O Brasil é golpe. Uhum. Por enquanto, o público ainda não teve a oportunidade, né, de ouvir a música. Só um minutinho. Desculpa, minha cachorra entrou aqui no quarto. Por enquanto, o público ainda não teve a oportunidade de ouvir a música, pois ela será lançada só agora no final do mês. Porém, como estão sendo suas expectativas para que o single chegue até seus ouvintes? Cara, a gente escolheu o dia do golpe de 64, né? 31 de março para lançar. Sim. Então a gente já quer vir contestando algumas coisas e tudo mais. Estamos com uma expectativa boa porque eu acho que muita gente quer falar sobre isso, muita gente está impactada, foi golpeada, né? Especialmente que foi também o que deu o start de eu escrever esse volume 4 foram aqueles atos do 8 de janeiro e uma coisa que horrorizou vários países do mundo, de países considerados de direita, países considerados de esquerda, ficou todo mundo, o que é isso que está acontecendo no Brasil? E eu acho que o single vem pra, também para responder a galera. Acho que a galera está querendo ouvir isso. Então estamos com uma expectativa boa. Eu gosto muito dessa música. O beat dela me deixou muito feliz. Tipo, quando a gente fechou o beat ali, eu falei, porra, é isso. Vou botar aqui. E acho, cara, que vamos dar uma sacudida. Acho que vamos dar uma sacudida aí na, na, na cena, tanto na questão política quanto na questão musical também, porque é um beat atual, é uma estética bem atual dentro do rap. Como você disse no começo, eu já estou há 20 anos fazendo rap, então já fiz muita coisa, estilos diferentes, estéticas diferentes, e agora acho que a galerinha que está aí vendo isso tudo acontecer pela primeira vez, né? Tipo, a galera mais jovem, que está fazendo uma leitura política, que viu um país dividido, que viu várias doideiras acontecerem, acho que essa galera vai também se interessar. Acho que vamos dialogar também com essa galera. Sim. Eu falei que você tinha 20 anos de carreira, mas não foi para entregar a idade de ninguém, não, tá? Só para ressaltar isso. Não, eu tô melhor agora do que eu estava quando eu comecei a carreira, tô bem, aos 38 de idade, tá tranquilo. Tá certo. Então vamos lá. No caso, até o que se sabe, a música será lançada como um drill Brasil, né? E que ao mesmo tempo que consegue ser envolvente, também possui uma sonoridade caótica, enfatiza revolta, né? Que existe em todos nós, nesse caso. Do que se trata essa revolta e qual tem sido o poder da música em conscientizar sobre ela? Cara, acho que essa revolta é tipo quando a gente percebe como que as nossas vidas são manipuladas por interesses tão mesquinhos e tudo mais. Isso vai dizer sobre a educação, sobre a condição de vida cotidiana das pessoas, né? E a gente, pô, o país é vendido, nossos, nossas empresas públicas, nossos recursos são entregues, né? Nosso povo vai sendo abandonado, e, tipo, só que isso não é só um sistema impessoal. Isso está sendo promovido também. Tem pessoas que têm essa responsabilidade. Então, acho que a revolta é um pouco disso, assim, de olhar para a nossa história e olhar para o nosso momento e dar um gritão. Ao mesmo tempo, tem uma coisa meio funk no beat, assim, né? Porque o ritmo, né? Eu sou aqui de Petrópolis, né? Do Rio de Janeiro, então o funk ele sempre fez parte da minha vida e esse ritmo envolvente, essa coisa do caos mais no baile, né? A gente tá dançando e mó loucura e volta, mas a gente tá no baile e beija na boca e brinda e não sei o quê. E ao mesmo tempo a confusão continua. Então tentamos trazer isso para a música, mas também puxando isso aqui, ó. São 500 anos, né? 523 anos desse projeto de país Uhum. que ainda é um país que tem índices de extermínio da população negra e periférica, da população trans, da população homossexual, tipo, altíssimo, com toda a capacidade que a gente tem
de pensadores, de grandes, né? Pô, aqui em Petrópolis morou o Santos Dumont. Sim. O cara tem uma casa, né? Tem um museu do Santos Dumont aqui. O cara que inventou o avião, né, irmão? Brasileiro. Entendeu? Então a gente é um povo muito capaz, muito inteligente, né? Mas a gente ainda, nosso país ainda sofre coisas que, pô, a gente não acredita. Parece, né, que é mentira, né? É difícil às vezes de acreditar, mas se a gente olhar a nossa história, tá aí, como sempre teve. Durante a próxima pergunta, eu vou só fazer, vou tirar daqui que estão atrapalhando o áudio, não sei se está vindo por aí, mas durante essa sua caminhada de 2 décadas, né, atrás do microfone que a gente estava falando, você sempre esteve conectado, né, com a música a um viés mais politizado, certo? Que nem você falou agora aqui. Se tratando principalmente da realidade na qual a gente está passando no país, é preciso ter coragem para se manifestar através da cultura? Sim, sim, eu acho que precisa ter muita coragem, precisa ter muita autenticidade para a gente trazer esse tema, né? O mercado não gosta, o público não consome, o algoritmo não ajuda, né? Então, assim, eu acho que é difícil. Inclusive, não estava muito nessa onda agora, nesse momento. Eu não queria fazer temas políticos exatamente para conseguir ter mais permeabilidade, porque Uhum. não se tem falado muito, poucos artistas falam de política, principalmente de uma forma mais objetiva, Sim. né? Se comenta sobre política de formas subjetivas, ok, mas assim, isso também, por exemplo, no rap, a gente não está nesse melhor momento, né? A cena rap, esses dias, meus amigos do ADL foram lá no Podpar, não, no Flow Podcast. Sim. O ADL foi lá no Flow Podcast e eles estavam falando sobre isso, sobre que o rap de mensagem parece que ele está ficando um antiquado, ficou cafona, né? Uhum. Mas eu acho que o mundo diz ao contrário. A nossa vida, as dificuldades que a gente vem enfrentando no dia a dia, como povo brasileiro, desde dos indígenas e anomames, né, que a gente agora teve esse acesso a essa condição que eles foram submetidos, até os trabalhadores que foram achados lá nas vinícolas no Rio Grande do Sul. Sim. O que está acontecendo com o Brasil, que a gente tem vergonha, né, que a gente tem que ter muita coragem para falar de política, para falar desses problemas, né? Mas precisa de coragem. Eu refleti bastante sobre isso, né, sobre fazer essa. Quando a gente lançou o outro volume, o volume 1, a minha mãe ficou preocupada. Não recebi nenhum tipo de ameaça, tal, mas a minha mãe ficou preocupada, falou com o meu irmão, que depois comentou comigo, né, que ela falou: seu irmão não corre nenhum risco de estar falando essas coisas e tal. Então, assim, é preciso coragem, mas eu acho que a arte é coragem. Vários artistas manifestam coragem de outras formas, né? Eu sempre trouxe alguns temas políticos para as minhas letras, mas isso na época era um pouco mais comum, de uma forma geral, assim, no cenário, né? Do rap, até da música, assim, né? Eu cresci ouvindo a música dos anos 90 ali, então as bandas, o Rapa, Charlie Brown Jr., Planet Hemp, ou lá fora, o Rage Against the Machine, etc., né? Eram bandas de combate mesmo ao sistema e às corporações, e se colocavam alguns nomes, né? Até o rap, como, né, eu conheci o rap depois um pouco do que essas bandas, né? Até porque. E tinha o funk no Rio também, que era muito minha base. Então, pô, quando a gente canta o rap da felicidade, que é um grande hino brasileiro, né? Que eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela que eu nasci. Todo o desdobramento dessa letra é contundente, cara. Tá falando da polícia, tá falando da sociedade preconceituosa, racista e tal. Mas então eu tive também essa raiz, assim, eu tive essa raiz e estou tentando trazer tudo isso, né? E até esse sentimento de já que precisa ter coragem para falar sobre isso, vou entrar com tudo. Vamos chegar aqui, vamos botar as cartas na mesa mesmo
entendeu? Vamos dar o papo sem meias palavras, né? É claro, com poesia, com metáforas, com linguagens poéticas, mas não vamos ficar no meio do caminho, não. Já que estamos botando a mão nisso, vamos até o final. E sobre essa preocupação que sua mãe teve, foi até legítima, né? Do como que a gente vê que as coisas são tratadas, né, no país. Mas você acredita que, dependendo de qual lado o país, o mundo seguir daqui para frente, a gente tem chance de acabar caindo numa nova censura, como foi lá nos anos 60? Ah, assim, a gente não pode duvidar da capacidade e da truculência no Brasil. Não pode, né? Hoje em dia é mais difícil de censurar alguma coisa por conta das possibilidades de veiculação de conteúdos, né? Naquela época lá do golpe militar, dos anos 60, era rádio e TV, e poucas rádios e poucas emissoras de TV. Então, beleza. Hoje em dia, como é que você vai caçar todos esses perfis? Mas existem vários casos de censura já com a internet, a comunicação 2.0, sei lá, 3.0. Em outros países, sim. Aqui no Brasil, não existe uma censura, não existiu, mesmo depois desses anos, agora, desses últimos 4 anos, onde o discurso oficial era um discurso mais violento. Isso é muito ruim, na minha visão. Não tinha uma censura, mas tinha uma perseguição, um linchamento virtual, não só virtual, né? Não só virtual, várias pessoas sendo constrangidas nos seus ambientes de trabalho, né? E em casa, e enfim, no âmbito pessoal por conta do seu trabalho. Então, eu acho que isso ainda existe. Aqui hoje em dia está mais difícil de controlar uma emissão de conteúdo, de opinião, né? Inclusive, isso também é um problemão, porque aí cada um fala meio que o que quer, Sim. né? A gente tá. Por isso, até você perguntou lá atrás, o 2020 fake, né? Eu não respondi isso. 2020 fake, né? A gente está vivendo a era da pós-verdade. A gente não sabe mais, né? A gente, assim, as pessoas no geral, cada um tem as suas fontes de acesso à informação, mas no geral a gente fica meio assim. É verdade mesmo, isso não é verdade. Olha isso aqui, que coisa, né? Assim, tudo pode ser e rola muita fake, cara. E rola muita fake, né? Coisas Essa está criminosas. sendo a era, né? A era da fake news, né? Exatamente. E eu acho que essa era das fake news que possibilitaram que a gente chegasse também a esse país do golpe volume 4, né? Onde, pô, lá, se você tomar a vacina, você vai virar jacaré. Sabe qual é? Tipo, né? Uma autoridade falar uma parada dessa. Tipo, meu irmão, não é possível, né? Pelo amor de Deus, como é que as coisas estão sendo tratadas? Então, eu acho que foi esse fenômeno. E tem casos, né? Isso está sendo estudado, algumas pessoas foram até processadas, tipo aquele cara lá, o Bannon e tal, que tem uma empresa, né? Já tem documentários sobre isso, né? A gente está vendo mesmo que existe fazenda de perfis, né? Perfis falsos para movimentar as coisas, né? Enfim, ataques sincronizados a pessoas, né? Falando a mesma frase, né? Ali, aquela coisa que a gente sabe que é fake. Então, acho que a gente está vivendo essa era mesmo do 2020 fake. E aí, falei, acho que é esse, assim, acho que era o nome do episódio, sabe? Sim. Tipo, né? Paris do Golpe Volume 4. Qual é esse? Esse é o 2020 fake, né? Tem coisas que parecem mentira no Brasil mesmo. Desde a nossa fundação, da invasão aqui dessa terra e da colonização e tudo mais, né? Aqui virar a capital do Império Português, porque os caras fugiram de Napoleão, mas também tinham um acordo com a Inglaterra e ficaram de calça arriada naquela, né? Tipo, é isso, seguimos, né? E o nosso povo é um povo também que é resiliente, cara, que enfrenta tudo isso. E pô, tem pessoas até hoje na ciência e nas artes, né? Grandes atletas e tudo mais. O Brasil produz seres humanos muito interessantes, muito
louváveis, apesar de toda essa dificuldade, né? Então, acho que a música também traz um pouco esse clima, assim, de eu quero que uma pessoa que não entenda o idioma ouça essa música e dance, Sim. na verdade, entendeu? E a quem entende possa também dar uma dançadinha enquanto tá bolado com o que tá ouvindo, porque tá lembrando e refletindo, né, sobre o que tá acontecendo aí. Sim. Desde o primeiro volume dessa sequência, né, por se chamar assim, Uhum. você tem encontrado obstáculos para conseguir manter ela até hoje? Tem uma coisa. Acho que, assim, é difícil, é difícil a gente manter uma produção com esse tema, com essa temática. Uhum. Por exemplo, eu lancei essa música lá em 2018, com um outro projeto que eu fazia parte, né? E depois a gente lançou outros trabalhos desse mesmo coletivo e a gente não tratou essa temática especificamente ali. O retorno é isso. Na verdade, também acho que o maior obstáculo é essa questão do mercado. E claro, nos últimos anos, né? Eu não sei se eu faria isso, se eu escrever, não sei se em 2020 eu lançaria essa música por conta um pouco da preocupação com a represália, assim, também. Aqui. A minha cidade é muito conservadora, né? Foi aqui que quebraram a placa da Marielle Franco, né? Em Uhum. 2018 e tudo mais. Então, Petrópolis, né, não dá pra gente ficar muito de bobeira aqui com essas coisas. Mas eu acho que o maior obstáculo foi esse mesmo, de o cenário não está consumindo muito isso, então, pô, não vou ficar lançando coisas que a galera, de repente, também não vai digerir tão bem, não vai aceitar tão bem, não vai se identificar tanto nesse momento, né? Acho que esses foram os maiores obstáculos, assim. Uhum. Até para a gente poder ir mais pro lado da música a partir de agora, eu tenho uma outra pergunta que eu acabei vendo aqui na cabeça. Um pouco reflexiva. Considerando tudo isso que a gente está debatendo aqui agora, para você, o que seria o Brasil perfeito? Tipo, que tudo funcionasse. Como você descreveria esse país? Cara, assim, acho que pô, perfeito nunca vai existir, né? Mas, assim, acho que a gente construindo nossa própria autonomia, a gente olhando para a gente como o principal, como o protagonista, né? O Brasil ele vive a reboque de interesses internacionais. Acho que primeiro é a gente valorizar a nossa cultura, as nossas marcas de roupa e nós marcas gringas, a gente ter, né, a nossa identidade brasileira, sabendo que a gente foi formado por várias outras pátrias, etc. Mas tipo, o que é o Brasil? Qual é o nosso jeito? E, cara, distribuindo a riqueza que existe nesse país, entendeu? A gente tem uma taxa tributária surreal, surreal, mas quem é milionário não paga imposto praticamente, entendeu? Acho que é isso. Acho que o principal no Brasil é que o povo sustenta os privilégios da elite, não a elite garante seus privilégios porque tem muito dinheiro. Isso sai do bolso do povo. E aí, cara, é educação, né? Acho que a formação básica e o acesso ao básico. Acho que é o acesso ao básico que a gente ainda não tem no Brasil. A gente ainda é um país que, ao mesmo tempo que tem pessoas desenvolvendo ideias e etc., tem um monte de gente passando fome, Uhum. morrendo de fome, né? E eu acho que a gente tem que entender isso como uma responsabilidade coletiva, porque isso também tem uma relação com a nossa história. Não é, né? A gente não pode cair nesse mito da meritocracia, que se a pessoa está em necessidade é porque ela não teve garra, ela não teve capacidade de se manter na sobrevivência. Eu acho que a gente desenvolver mais a nossa generosidade, o nosso amor ao próximo mesmo, sabe? De amar o Brasil e não querer ser outros países, etc. Somos Brasil, amamos o Brasil e vamos cuidar do brasileiro antes de cuidar de outras coisas. Pô, a galera às vezes viaja para gringa, mas não conhece nem 4 estados brasileiros, sabe? Então, assim, pô, né, o nosso país é maravilhoso, cara, e pode ensinar muita coisa pra gente mesmo, se a gente quiser. Eu acho que isso que vai melhorar o Brasil é a gente tomar mais as rédeas do processo. E aí sim,
aí também envolve uma responsabilidade, não é culpa, não gosto dessa palavra, uma responsabilidade individual de cada um. Acho que cada um se entendendo como cidadão diante das suas dificuldades e das suas facilidades, né? Como que eu posso contribuir, né, para que a sociedade brasileira fique menos desigual? Que eu posso fazer? Né? Eu acho que isso aí é bacana. Todo mundo pode fazer alguma coisa, velho. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Eu acho que a gente entender mais isso, criar uma nova concepção de que não está tudo bem no Brasil, de que não é porque, né, a gente vê muito meme, cara. A gente viu muito meme aí o Brasil vai virar comunista e vai tomar o meu carro. E quem está falando isso, às vezes tem um carro popular, baratão, sabe qual é? Tipo, a gente tem que entender a nossa identidade, saber o que é ser milionário, privilegiado, o que é ser trabalhador. Né? Não é porque você tem uma casa própria, um carro próprio, que você vai, quando a gente for taxar as grandes fortunas, taxar a herança, não é essa galera que vai sofrer nada, cara. Porque essa galera é trabalhadora. É trabalhadora. Sei lá, 10%, 5% mais ricos do Brasil é que vão ser realmente prejudicados, vão perder privilégios, né, para a gente melhorar o Brasil. Não é aquele cara que ganha um pouco mais do que você, né? Então acho que é essa compreensão, a gente precisa desenvolver essa compreensão. Uma coisa vai ser na sala de aula, outra coisa vai ser num evento cultural, outra coisa vai ser num vídeo na internet, né? Outra coisa vai ser numa universidade mais elaborada. Acho que a gente tem que se educar, tá? Dar informação para o povo e não ficar dando só, sei lá, cara. Eu adoro festa, eu adoro fazer festa, mas eu acho que às vezes festa, o clima de festa é demais, assim, de pô, demorou resenha, pá, e tal, e vamos, e aí, cara? Né? Você sabe quanto que é a taxa de juros do nosso país? Você sabe como é que isso tira o seu dinheiro, inflaciona o seu alimento? A gente tem que se preocupar também. Acho que a gente tem que se preocupar. Dói, né? É igual crescer, velho. É igual crescer. Quando a gente cresce individualmente, a gente vive, pô, vida de adulto é um saco. Eu tenho que fazer um monte de coisa, lidar com um monte de coisa. Crescer enquanto sociedade é chato, né? É discutir preconceitos, é discutir opressões. Acho que isso faz parte de um crescimento. De, pô, qual que é o meu direito de emitir uma opinião se ela está oprimindo outra pessoa, se ela está ferindo a existência, contribuindo para uma violência a outra pessoa, né? A gente ainda precisa... A gente ainda é muito medieval, irmão. Eu acho que a gente, aqui no Brasil, a gente ainda está numa coisa muito degradante de poder pelo poder e ignorância para a manutenção do poder. Um dos nossos espectadores botou aqui muito bem colocado e também agradecer a pessoa que está assistindo. Para essa nova versão de No País do Golpe, você acabou buscando o apoio do Over Delivery, né, que ajudou a encontrar o beats, né, para testar ele na música, até com algumas mudanças. E vocês conseguiram realizar o encaixe. Como se iniciou a parceria de vocês dois e a escolha desse beat? Cara, eu e o Over Delivery, a gente é amigo de adolescência e tivemos uma trajetória inicial na música lá atrás, mas depois ele foi trabalhar com outras coisas dentro da música. E agora a gente sempre manteve contato, mas agora recentemente a gente voltou a trabalhar junto, ele voltou para Petrópolis, a gente voltou a trabalhar junto, né? E desde o meio do ano passado a gente vem produzindo várias coisas em conjunto, gravando, testando, enfim, amadurecendo. E é muito bom, muito bom. Eu sou muito feliz de trabalhar com ele, é um cara que a gente se entende muito bem. E ter uma liberdade da crítica ali na construção, né, na crítica pela melhoria da música. Não é a minha arte ou a arte dele, é a obra de arte que a gente produz em conjunto, né? Então, quando tem essa cumplicidade é muito bom. Então, não, meu irmão, volta aqui, tira isso, não gostei tanto, assim ficou bacana. E nesse clima, eu cheguei um dia no estúdio e falei, ó, cara, a gente estava com outros planos de lançamento, outros temas, mas
quero escrever isso aqui, já tinha uns versos e tudo mais. E ele, pô, beleza. Aí já tinha uma base lá que eu já tinha ouvido, que eu achei que pudesse combinar. Aí pegamos, ouvimos, mas não era. Aí ele começou a fazer uma no dia e também não foi. Aí uns dias depois ele fez mais uma base. Aí me mandou, aí eu fui pra lá, ouvi, não tá maneira. Aí fui cantar. Aí ele, não, ainda não é isso. Vou começar mais uma do zero aqui. Aí na quarta base, mesmo assim, que eu falei, Foi. opa, foi. É isso aí, irmão. Acertamos, acertamos. Isso tudo em menos de um mês também, né? Foi tudo muito, muito rápido. Assim, eu queria dar uma resposta rápida. Até por conta do que aconteceu e por como eu tenho outros lançamentos já meio que já estavam escalonados e tudo mais, eu não queria postergar muito. Então vamos resolver, vamos e aí botamos ela na fila aí como primeiro de 2023, né? Foi um processo, foi ágil, foi maneiro. Então ficamos felizes com o resultado. Boa. Na mesma semana que vocês definiram o projeto no estúdio, vocês se apresentaram num show da Bienal da Uni, lá no Arco da Lapa, no Rio de Janeiro. E foi quando você fez uma prévia no show, né? Tentou testar. Como foi a experiência de testar essa recepção ao vivo com o público? Pô, foi muito importante, foi muito importante. Eu sou de uma época que a gente fazia música que primeiro você cantava a música ao vivo e depois você tinha os recursos para gravá-la. Isso sempre foi bom para mim porque você sente a galera, você fala, pô, isso aqui funcionou, aquilo não funcionou, dá para mudar e tudo mais. E nos últimos tempos eu lancei um disco durante a pandemia, né? Então imagina, nenhuma das músicas do disco eu consegui mostrar para o público de forma nenhuma, né? A gente no isolamento e tal. E agora, quando foi 2000, o 2020 fake, foi maneiro porque era um público grande do Brasil inteiro, né? Muito, muito privilegiado, né? Foi um show com um público, pô, muito qualificado, assim, gente do Brasil inteiro, estudante universitário, ou estudante ainda na escola ali, e o próprio Rio de Janeiro, porque no mesmo dia teve Renan da Penha e tal, então tinha a galera do Rio. Nos Arcos da Lapa, né, cara? Aquele calor, aquela representatividade pro rap, né? O Arco da Lapa, os Arcos da Lapa ali são a meca do rap no Rio de Janeiro, né? A gente louva os arcos, porque ali se reuniram grandes nomes e aconteceu muita coisa. E quando eu joguei pra galera, não tinha ela toda ainda, e nem eu tava tão pronto para fazer ela, né? Porque eu, tipo, tinha começado a escrever a letra alguns dias atrás, né? E não tava com ela tão ali no domínio, né? Do controle da letra. Então fiquei meio naquela onda, naquela adrenalina de tipo, vai dar certo, tem que dar certo. E lancei. E bateu muito bem, a galera vibrou muito com ela, vibrou muito mesmo. Quando acabou a música, a galera ainda continuou, pá, não sei o quê. E foi só um trechinho, né? Foi menor do que ela vai sair, assim, e tal. Então, assim, foi um carimbo ali da coisa, ó, pô, tá quente mesmo. Porque a gente estava fazendo ela ali naquela semana, na semana anterior e tal. Então, pô, quando jogamos, a galera vibrou, eu falei, pô, não, então é isso. Então é isso, tá aqui, tá atual. Né? As pessoas não conheciam essa música, nunca tinham ouvido. Então foi bem bacana, foi bem importante para a gente falar, não, vamos lançar essa mesmo. Então vamos botar ela aqui, porque tá no momento, a galera já se interessou lá no show, vamos para frente. E como se não bastasse essa correria toda, eu ainda soube que vocês ficaram sem luz no estúdio, né? No meio do processo. Pois é, hoje em dia, né, a gente precisa entregar a música com um mês mais ou menos de antecedência do que ela vai ao ar para o público, né? Sim. E a gente tava. Aí eu voltei da Bienal e tal, e a gente faz uma sessão semanal, né? Toda semana a gente tem uma sessão de estúdio e tudo mais. E aí cheguei lá para gravar, para continuar trabalhando nela, beleza, não sei o que, abriu as caixas, papapá. Começou a chover muito, muito, muito. Aí a gente ficou meio assim, pô, vamos dar uma desligada, porque tava dando muito raio. Né? Vamos dar uma desligada no equipamento. Ele tem todos os filtros, mas o estúdio também fica numa região
que é ainda de mais rural aqui de Petrópolis, então muito raio e tal. Aí paramos, seguramos a música, o equipamento, né? Aí daqui a pouco acabou a luz. Aí ficou sem luz direto, até 2 dias depois, porque tinha caído uma árvore no fio e tudo mais, e essa coisa lá da região. Aí voltou a luz. Aí na semana seguinte fui de novo. Aí acabou a luz de novo, quando a gente estava começando a trabalhar. Aí ele ainda trabalhou algumas coisas de edição só pelo computador, Aham. porque é um laptop sem as caixas de som e tal, ele ainda fez algumas coisinhas de edição. Mas aí perdemos 2 semanas, cara, para finalizar ela e, tipo, carnaval no meio. Eu trabalho com produção cultural, então também tem outras coisas que eu faço. Tipo, uma loucura, foi uma loucura isso, ficou ainda mais corrido. Cara, Verdade. essa música foi uma novela, então, pra produzir ela. É, já tem uma história, já ela, por É, só a composição, a criação dela. isso aí. Desde os primórdios, a música, como outros tipos de arte, né, ela é usada muitas vezes como instrumento de protesto pacífico, né, como também é feito pelos Titãs, Legião Urbana, né, estilo do rock, entre outros. Qual acredita ser o verdadeiro potencial da música como ferramenta de conscientização e qual pressão que ela exerce? Cara, eu acho que a gente consegue somar a outros fatores. Eu acho que a música pode ser mais um fator de conscientização, tipo da. Porque tem gente que ouve músicas de protesto e não se conscientiza. Tipo, a gente viu o caso do Roger Waters ser xingado pelas posições políticas dele lá, que é do Pink Floyd. E as músicas do Pink Floyd falavam as mesmas coisas que o Roger Waters fala hoje em dia. E fãs do Pink Floyd, do Roger Waters, ficaram horrorizados. Ah, pô, o Roger Waters tá falando isso, que não sei o quê. Tipo, mano, então as pessoas não estavam prestando atenção, né? Então a música por si só também, eu não tem o romantismo de, pô, a pessoa vai ouvir minha música e, pô, vai se conscientizar, não. Mas a pessoa vai ouvir a música e vai falar, pô, então isso realmente eu nunca tinha me ligado. Porque tem muita coisa que a gente acessa de informação, a gente viu na escola, a gente viu no filme, a gente trocou uma ideia com alguém que passou uma visão pra gente, mas isso vai ficando solto com todas as informações que a gente consome no dia a dia e tudo mais, na correria, né? A vida não é fácil para a gente se conscientizar, meu irmão. Você tem que pagar boleto, vai fazer uma forma de fazer dinheiro, vai ficar pensando em política, pá, conscientização. Mas aí eu acho que a música ela vem também para reforçar isso, sabe? Tipo, e eu acho que tirar um pouco as pessoas do lugar de conforto, porque como a arte ela sensibiliza e tal, então o cara vai ouvir uma música e ele fala, pô, maneira, essa batida é legal, pô, maneira, tem uma onda aqui, esse flow. Daqui a pouco o cara fala, pô, mas olha o que o cara tá falando. O cara tá falando de política, meu irmão. Que doideira. Qual é dessa mensagem mesmo? Ah, agora não tô afim de ouvir isso, então pô, vou voltar e ouvir de novo. Cadê a letra? Então acho que a gente vai tacando mais fogo, assim, dando mais, né, disparando mais gatilhos para a pessoa se atentar para o mundo, para o que a economia e a política interferem na nossa vida, né, numa forma geral. Então, assim, pode conscientizar, mas não é só isso. E, cara, é também uma coisa de, como compositor, eu poder estar retratando esse momento, fazendo esse diagnósticozão do que está acontecendo na minha visão. Toma aí. Às vezes agora a música não vai conscientizar muita gente, mas daqui a um tempo ela pode conscientizar muita gente. Porque as pessoas podem falar, caramba, o cara já estava falando lá naquela música. Né? A gente ouve, eu gosto muito de samba, e o samba, o rock com certeza denunciou bastante, né? Principalmente para a nossa geração, aqui na música brasileira, mas o samba já faz várias denúncias, e, cara, com uma leveza, com uma beleza, com aquela dolência, né? Aquela coisa que a pessoa canta sorrindo uma história triste e que denuncia.
racismo, que denuncia miséria, que denuncia violência policial e tudo mais, né? Então, assim, sempre teve isso na música brasileira, né? De diversas formas. Em momentos isso aumenta, em momentos isso diminui, mas sempre teve isso. E eu acho que sim, uma hora também a gente, se a pessoa ouvir mais música que fale sobre a nossa realidade, ela vai ficar mais atenta, ela vai ter mais elementos para analisar a nossa realidade, a realidade dela, e né, para gerar o próprio juízo de valor. Porque assim, né, a música, a arte, ela vem para sensibilizar e tal, não é uma coisa para doutrinar, não tem como doutrinar ninguém pela arte, né? É uma provocação, né? Essa música eu quero provocar. E em pessoas que concordem com o que eu estou dizendo, elas vão ser provocadas a falar mais sobre isso, a agir mais sobre isso, a se movimentar mais sobre isso. A música, ela tá para frente, sai do lugar, meu irmão. 2020 fake, cara. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo no Brasil? Né? Que ponto nós chegamos? Estou dando aqui alguns spoilers assim de algumas letras, de algumas partes da letra aqui. Mas a onda é meio essa, assim, para É. dar uma ideia, né? Não vamos conscientizar sozinho, mas vamos contribuir para a conscientização do que está acontecendo. E espero que isso também inspire outros artistas a falarem sobre, a contarem suas próprias versões, né, desse golpe. Que golpe é esse? Como eles veem esse golpe? Né? Ou esse país, ou não é o país do golpe, né? Então qual que é o país do Brasil? Mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso, a gente não tem que ter medo, porque música não deve falar sobre isso. Não, acho que música tem que falar de tudo, irmão. A gente tem que falar de tudo. Hoje em dia eu tenho feito cada vez música falando de temas mais variados, mas, né, que também envolve a política, né? A política não pode ficar de fora dessa diversidade temática da música e da arte como um todo. Sim, a gente tem para a nossa última pergunta, a respeito da escolha pela data, 31 de março, eu me corrijo que eu falei até dia 30 de março no início, o lançamento ele coincide, né, exatamente com 64, né, onde essa data se iniciava o golpe e tudo mais. E a música também usa como referência o ato de dar o que seria um contragolpe, por assim dizer. Sim. Como foi construir a narrativa em cima dessa temática, por geral? Então, eu procurei fazer realmente alguns ataques, trazer à tona alguns elementos, alguns fatores que até ficaram em conhecimento do grande público, mas às vezes a gente esquece disso, né? Eu procurei trazer, né, por exemplo, coisas de como que os militares, por exemplo, vivem com vários privilégios econômicos e sociais, enquanto eles deveriam servir aos interesses do Brasil, né? Pô, aí a gente vê, que nem a gente viu em plena pandemia, um gasto absurdo do Exército com leite moça, com picanha, com Viagra, com próteses penianas, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, mano. É difícil de acreditar que né, a gente teve elementos no último governo que tiveram declarações também muito absurdas, cara, que a gente não pode normalizar de forma nenhuma. E a gente tem que falar dessa galera. A gente tem que falar dessa galera. A gente tem que colocar essa galera contra a parede, socialmente falando, politicamente falando, historicamente falando. Uma pessoa, ela ocupa um cargo de ministro, ou de ministra e tal, ela não pode levar os interesses pessoais dela acima dos interesses do Brasil. Ela é uma funcionária do povo brasileiro, tem que trabalhar pelo nosso povo. E tinha gente mentindo, inventando história, né? Declaração do ministro do Meio Ambiente falando para aproveitar a pandemia para passar a boiada de leis e votações e manobras políticas que a sociedade não ia conseguir se mobilizar para travar. Isso vazou, um vídeo disso vazou. Né? A gente assistiu no noticiário. Né? Então, assim, eu procurei compilar algumas coisas dessas, né? Para meio que lembrar, né? Enfatizar quem são essas pessoas, o que elas nos fizeram sofrer, né?
qual foi a reforma trabalhista, né? Qual que é a tal do teto de gastos que congelou os investimentos. Educação e saúde não pode ser gasto nunca, né? Não pode ser chamado de gasto. A gente tem que investir nisso, né? Aí a gente vê, por exemplo, aqui perto aqui tem um hospital da UFRJ, do Fundão, né? É um hospital referência no Rio de Janeiro, salva milhares de vidas anualmente. E quando corta o dinheiro da educação, esse hospital sofre, né? Então, eu quis trazer isso para a gente saber quem realmente, quem é amigo do povo e quem é inimigo do povo, né? Acho que lembrar algumas coisas. Olha só, você pensa corte da educação, mas você não é estudante, não tem nada a ver com isso, mas não vai só até aí, não. Isso vai até você também, né? Então, assim, a ideia é uma ideia de contragolpe e através também de uma coisa meio sarcástica e debochada, porque pô, a gente viu um desfile do Exército tentando, durante a pandemia, lá no 7 de setembro, acho que foi 7 de setembro, foi alguma ocasião, votação do voto impresso ou não e tal, acho que foi isso. O Exército fez um desfile em Brasília com um monte de tanque velho, caminhão velho, entendeu? Quem serve, eu não servi o Exército, vários amigos meus serviram o Exército, falam do sucateamento do Exército Brasileiro. Então, assim, né, que é isso, né, mesmo? Qual que é essa ideia que a gente está vivendo de ter essa força salvadora da pátria? Que esses caras estão fazendo com o dinheiro que o Brasil está pagando para eles? Quem são os políticos que apoiam isso, né? E até alguns setores da sociedade, né? É quem ganha quando a mão de obra fica desqualificada, quando a pessoa não consegue ter uma faculdade, ter um curso profissionalizante que vai melhorar o salário dela, vai melhorar a condição de trabalho dela. Quem que lucra com isso? Quem que lucra com isso, né? Isso não é à toa. Essas coisas não acontecem à toa. Essa redução do acesso à educação, que sempre foi reduzido no Brasil e começou a dar uma melhorada durante um tempo, mas e agora isso meio se perdeu bastante, a gente precisa resgatar isso. Enfim, esse contragolpe é meio que para trazer esses elementos à tona. Para a galera, para a molecada, porque eu não vejo muita gente falando disso na música, como geral. Nem no rap, nem fora do rap. Então, para a galera mais nova, ou até da minha idade, que está na correria, no dia a dia, e não acompanha esses detalhes, para essa galera lembrar. Né, tipo assim, ó, tô te expondo. É um exposed também, entendeu? Porque eu acho que aí sim, né? Você falou, a arte é um protesto pacífico, né? Mas qual que é a nossa possibilidade de ataque como protesto pacífico, até imaterial, né? Você canta, você... Eu não estou batendo, não estou balançando uma grade enquanto eu estou cantando, né? Mas a possibilidade é o constrangimento. É a vergonha social mesmo. Quero que essas pessoas, esses setores, sejam vistos pelo povo com uma forma mais perto da realidade, dentro do que eu vejo, dentro da minha leitura, das coisas que eu leio, que eu pesquiso. Tipo, ó, fulano é isso, Beltrano é aquilo. Conta história, mas não é isso, né? Mas também é muito difícil botar tudo isso em um volume só. Porque a lista é grande, as atrocidades são muitas aqui no Brasil, né? Mas eu tentei juntar algumas das principais, das que mais me sensibilizaram, me atingiram no último período, né, criando isso poeticamente para que a coisa funcionasse, ficasse interessante. E é o volume 4, né? Vamos ver aí quando que a gente vai lançar ou o volume 2 e o volume 3 que não saíram, porque o volume tem um vídeo do volume 2 e tal. Esses próximos dias eu vou até resgatar esse vídeo e tudo mais. Mas o volume 5 também, né? Essa coisa toda, né? De repente, se o Brasil vai deixar a gente falar de outras coisas, a gente vai ter que voltar a falar disso. Até porque estamos aqui conversando, dia 31 de março, é um dia que foi durante muitos anos comemorado. Durante os últimos 4 anos ele foi comemorado
pelo Exército, tinha uma ordem do dia falando do dia que a pátria brasileira foi salva pelos militares e tá, e tá, tá, tá. E até na época do governo, dos primeiros governos do Lula, ele também era comemorado pelo Exército. E a gente não sabe o que vai acontecer, porque depois de acampamento, de um monte de coisa, né? Pô, tentaram botar uma bomba botaram uma bomba no aeroporto de Brasília, que não explodiu, Sim. né? Mas no dia 30 de dezembro, cara, o Brasil podia ter visto uma tragédia, cara, de final de ano, algo assim, sabe? Sem nada comparado, né? Sem nenhuma comparação com o que a gente já sofreu na nossa história. E a pessoa, o cara que foi preso por isso, ele estava acampado na frente do exército. E o exército não viu que o cara estava lá mancomunando para botar uma bomba no aeroporto de Brasília. Então, assim, o que vai ser dia 31 de março? Eu ainda não sei. Não sei, espero que essa música venha, venha em consenso com um monte de atos críticos ao golpe de 64, à ditadura militar que foi instituída no Brasil, para que a gente não permita que isso aconteça de novo. Que a liberdade de imprensa, né, você como jornalista, você sabe melhor do que eu o quão importante, fundamental para uma democracia é a liberdade de imprensa. Então, que a gente não chegue perto do cerceamento da informação, no cerceamento ao direito de defesa, né, de cada um, de uma anulação dos direitos humanos, né, que mesmo as pessoas que cometem crimes, elas merecem ter alguma garantia de dignidade, de respeito. Então, isso durante a ditadura não houve, né, além de arranjos econômicos, de uma série de outras coisas que aconteceram. Então, dia 31 de março, quero falar de golpe, quero apontar o dedo e o microfone para militar, para político de extrema direita, para empresário de extrema direita, para que a gente não passe mais por nada perto disso, né? Para que esse assunto fique sempre no nosso radar. Porque eu já achei que a gente não ia ver, quando eu era adolescente, eu já era do movimento estudantil e tudo mais, e eu achava que a gente não ia, que a gente não corria mais risco de sofrer um novo golpe militar e tal. Né? Conversava com a minha avó, que viveu a época da ditadura. Meu avô foi preso pela ditadura várias vezes e tudo mais. Então, eu conversava com eles e, não, a ditadura não vai voltar, essa coisa já ficou para trás. O povo brasileiro está esperto. A comunidade internacional não vai permitir e etc. Mas eu não sei. A gente teve um governo com muitos ministros militares, muitos postos de governo ocupados por militares, né? Então a gente já teve um governo meio militar que foi eleito por voto, assumiu e ocupou com militares, e agora esse governo perdeu no voto, no mesmo voto que elegeu, o mesmo voto elegeu outra pessoa, e agora será que os militares e o governo vão aceitar isso? É, tranquilamente não está, né? Tranquilamente não está, porque a gente viu o que aconteceu dia 8 de janeiro. Mas será que a gente vai conseguir garantir o, o rito democrático? A gente vai garantir que pessoas eleitas exerçam seus mandatos e isso seja a forma de escolher os nossos representantes? Então, fica esse climão, essa tensão, porque é um momento tenso, apesar de muito mais positivo do que o do ano passado, por exemplo. Eu acho que a Sim, durante gente está o. respirando mais aliviado. Sim, nosso tempo está acabando e quero te agradecer por ter aceitado o convite. Lembrando que dia 31 então, sai no País do Golpe em todas as plataformas, certo? E para quem não conhece seu trabalho e conheceu você pela live, onde é que a gente consegue acompanhar melhor? Redes sociais? Onde você está hoje em dia? Cara, aqui no Instagram e aí no meu perfil tem o link do meu site, que lá tem todas as redes, tem um pouco da minha história, tem materiais que eu lancei de outros projetos. E eu acho que o que a galera tá mais acessando é o Spotify mesmo. Então, quem tá chegando agora pode seguir lá, Durango Kid, no Spotify. Já tem bastante coisa lá. Dia 31 chega mais uma. E eu agradeço muito, cara, a oportunidade, o convite. Fiquei muito feliz.
Muito obrigado por permitir que um lançamento desse, com essa pauta, venha aqui participar das suas lives também e tá dialogando com essa galera massa aí que te ouve. Então, muito obrigado por isso. Acho que isso também é um ato de coragem, né? Não é só quem faz a arte falando sobre política que faz um ato de coragem. Acho que quem comunica isso, quem dá espaço para isso, também está sendo corajoso. Então, pô, muito obrigado e que maravilha, que onda fazer essa troca de ideia aqui com você. Obrigado. Então, gente, lembrando sempre que se você perdeu alguma parte também dessa entrevista ou quer rever, ela tá salva aqui no Instagram e também nas plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Basta procurar por Luca Moreira Entrevista. Até a próxima, Branco. Obrigado. Valeu, Luca. Até a próxima. Valeu.